Queremos saudar a todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor. Saudamos nossos apóstolos Uriel e Jussara de Jesus. E também ao pastor local da igreja, sede, pastor Isaías e Suelen Nascimento. Dando continuidade aos estudos desse terceiro trimestre de 2021, temos a lição número 2, que tem o título de Éfeso, a Igreja do Amor Esquecido. Estaremos a partir dessa lição entrando no estudo das 7 igrejas da Ásia, para depois retomarmos o estudo sobre as últimas coisas, os acontecimentos finais. Vou extrair a lição de hoje do texto que está em Apocalipse 2, de 1 a 7, que diz assim: 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e todos os que acharem mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que te deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. E finalmente, 6. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E por fim, o 7, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dali a coroa da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O nosso textual está em Apocalipse 2,5, que diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, repetindo, né? E arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente e a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, 5. E a verdade prática: se não voltarmos, isso é importante, amados, urgentemente ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um grande e poderoso avivamento. Essa verdade prática, ela é própria para esses dias do tempo do fim que estamos aguardando. O grande e último avivamento, bem como aguardando a última colheita, porque tudo vai se resumir para esse tempo do fim. Porque isso é importante. Isso é importante porque nós passamos a almejar, a esperar cada dia mais a volta de Jesus. E a volta de Jesus se culminará exatamente com o arrebatamento da igreja, e antes que a igreja seja arrebatada, com essa disposição da igreja fazer a obra de Deus na evangelização, mas isso ajudado pelo sopro, pelo poder, pelo avivamento, que vai fortalecer todos os crentes para fazer tão como aconteceu na igreja primitiva. Porque a Bíblia diz, assim como foi no princípio, também será no fim. Quero ler aqui então o texto que está em Apocalipse 1, 19. Quando João foi levado em espírito, arrebatado, esteve no céu, lá ele viu coisas grandiosas. E dessas coisas grandiosas que ele viu lá no céu, ele fez uma viagem ao céu, 3 coisas se destacaram, que está aqui no versículo 19. Diz assim, Jesus falando para Pedro: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e a que depois dessa hão de acontecer. Nós estamos vendo que aqui Pedro teve, na sua visão, no seu arrebatamento, ouvindo de Jesus lá no céu, essas 3 informações do que irá acontecer para esse tempo do fim. Vou ler novamente. Escreve essas coisas que tem visto, uma, e que as que são, 2, e as que depois dessa hão de acontecer. Estarei discorrendo isso para que você entenda. Essas 3 coisas, meus irmãos, deve ser um anelo da nossa alma para que isso aconteça. Por quê? Isso acontecendo, nós teremos
certeza de que a igreja está chegando a hora e o tempo do seu arrebatamento e a volta de Jesus. Dessas três coisas que João viu e recebeu e foi mandado que escrevesse, nós já destacamos uma na aula anterior, ou seja, as coisas que ele viu. Ou seja, Jesus glorificado, que falamos na aula passada, que está no livro de Apocalipse, de 1, 13 a 17, e no livro de Apocalipse 4, 1, 11. O segundo ponto, as coisas que são. É que eu irei tratar agora, que diz respeito às 7 igrejas da Ásia, a começar pelo estudo de hoje da igreja de Éfeso. E a terceira é as coisas que irão acontecer, que são as coisas do tempo do fim que irão acontecer, tão certo quando Jesus chegar. Então, o ponto que nos interessa de hoje, as coisas que são. Que coisas que são essas que ele mandou escrever? Ele mandou escrever justamente para as 7 igrejas da Ásia, que representa todas as igrejas do tempo da igreja primitiva, e que vem e serve para o nosso tempo de hoje, no decorrer desses 2000 anos da história da igreja. Então nós podemos entender de que a igreja é de Jesus Cristo, e ele disse, eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. No ano 33 da morte de Jesus, no dia de Pentecostes, surgiu a igreja em Jerusalém. No ano 33, a igreja foi instituída por Jesus Cristo através dos seus apóstolos. No ano 42, houve a conversão de Saulo, que é o maior dos apóstolos. E esse Saulo ele tem muita importância porque ele queria realmente fazer a obra de evangelização para os gentios. E assim a igreja alcançar todas as pessoas, todas as raças, todas as tribos, todos os povos. No ano 46, Paulo faz a primeira viagem missionária. E ele viaja para a Ásia e alcança várias cidades. E, finalmente, no ano 50, Paulo faz a segunda viagem missionária e chega até Éfeso. Éfeso, ele instalou ali a igreja no ano 50, 51, ele ficou ali e assim a igreja começou a expandir na Ásia Menor. E da Ásia Menor, ela se expandiu por toda a Ásia, reforçando aquelas igrejas que Paulo já havia, na primeira viagem, aberto, e dando curso para que outras igrejas na Ásia viessem a surgir, que foi completado na sua terceira viagem. Jesus manda João escrever tanto as coisas que estão no céu, que foi justamente deu o Jesus glorificado, quanto as coisas que é inerente às igrejas, que vamos estar já entrando no ponto, e manda escrever também as coisas futuras, e essas coisas futuras é assunto depois que terminar as 7 estudos das igrejas. Essas 7 igrejas, é importante, como está aqui escrito, como ele mandou no versículo 1, Apocalipse 1:11, que diz, o que vê, escreve. É o que ele viu Jesus glorificado. No livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Nós estaremos entendendo por que ele mandou, é importante. Ora, se é importante as coisas que ele viu no céu, mais importante será esse assunto das 7 igrejas. Porque essas 7 igrejas, veja o que elas representam. Vou falar de todas as 7. A primeira, Éfeso, que estaremos estudando, representa a igreja apostólica, pois ela foi fundada no tempo dos apóstolos. Essa Éfeso, como também as outras. A segunda, Esmirna, representa a igreja perseguida, sob o domínio do imperador romano do século II, até o ano 313. A igreja número 3, Pérgamo, representa a igreja favorecida pelo imperador Constantino. Aí foi quando justamente o mundo, o Império Romano, entrou na igreja e surgiu disso aí a igreja católica. Ela ficou mais sendo a autêntica igreja evangélica. 4. Tiatira, representa a igreja apóstata. Essa é terrível. A igreja apóstata, isso é, desde Gregório
o Grande até o ano 1517. A quinta igreja, Sardes, representa a Igreja da Reforma por Lutero, até 1738. A sexta, Filadélfia, representa a Igreja Missionária, desde Zinzendorf até 1914. E, finalmente, Laodicea representa a Igreja Moderna, até os tempos atuais, é o tempo que estamos vivendo. Apocalipse representa, ou apresenta, o nome de 7 igrejas da Ásia. Todas essas 7 cidades eram coligadas através de uma via principal de estrada, uma forma triangular. Estas cidades eram os principais centros dos seus respectivos distritos. Das 7 igrejas da Ásia, só Éfeso figurava de uma forma de maior importância. Por quê? Paulo realizou um grande trabalho missionário. Ela foi uma base missionária para toda a Ásia, porque Paulo ficou ali fazendo o trabalho com Timóteo e Áquila e Priscila, e a igreja foi crescendo. 3 das suas epístolas que Paulo escreveu se relacionam à cidade de Éfeso. A epístola aos Efésios e as 2 epístolas pastorais dirigidas a Timóteo, que na época pastoreava a igreja de Éfeso. Primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Uma igreja singular. Éfeso, uma igreja singular. Quer dizer, era uma igreja singular porque era diferente de todas as demais, em trabalho e obra. Mas e Éfeso? Que cidade é essa? A cidade de Éfeso, antiga, tinha uma população de 200 a 500 mil habitantes. Principal porto da Ásia Menor, localizada na principal rota comercial, emancipada no ano 98 a.C. Era a cidade que o romano dominava. Os efésios eram cidadãos romanos. Sofreu um terremoto devastador no ano 17 depois de Cristo. Seu teatro tinha capacidade para 25 mil pessoas, uma cidade bem moderna, né, para aqueles dias, né? Famosa pela adoração de Artemis, a deusa dos pagãos, cujas sacerdotisas eram prostitutas culturais. Também era um centro do templo onde cultuava o imperador Domiciano, que construiu justamente esse grande teatro, centro, esse templo, foi ele que construiu. Vemos de que a cidade de Éfeso realmente estava dominada pela idolatria. De acordo com Atos 19, ao final da sua segunda viagem missionária, Paulo havia deixado o casal missionário, Áquila e Priscila, em Éfeso, para ali implantar uma base missionária, e que deu nesse sucesso tremendo. De acordo com Atos, que eu vou estar lendo, 19, 1 e 7, o trabalho de Áquila e Priscila deu fruto, e Paulo já encontrou 12 novos convertidos quando ele voltou. De acordo com Atos 19:10, Paulo concentrou seu ministério em Éfeso por um espaço de 2 anos, fazendo discipulado e evangelizando todos os povos daquela grande cidade. E todos os habitantes da Ásia tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho de Deus. Isso é que é uma obra verdadeiramente missionária. De acordo com Atos 19:12, até os lenços de Paulo, aventais de Paulo, que se levava para tocar os enfermos, eram sarados e o espírito maligno era repreendido e retirado. Quer dizer, expulsão de demônios. Então, essa igreja, nesse tipo, era uma igreja poderosa. Quero salientar de que esta é um protótipo, esse tipo da igreja de Éfeso, inicial do tempo de Paulo, é um protótipo da igreja do tempo final. Por que nós esperamos o avivamento? Porque nós cremos num grande mover do Espírito Santo.
Primeiro que está escrito em Joel, que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Né? E vossos filhos profetizarão, vossos jovens sonharão, vossos olhos terão visões, jovens, vossos velhos sonharão, e até sobre os filhos e filhas dos teus servos derramarei do meu Espírito. Como eu disse, como pode um avivamento transformar uma cidade daquela que era Éfeso? Então vamos ver o que temos pela frente. Ponto número 2. Maravilhas de Deus em Éfeso. Em Atos 19, 11, o texto diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Éfeso se tornou a principal sede das atividades de Paulo na terceira viagem missionária. E o lugar onde Deus multiplicou suas maravilhas a fim de confrontar, presta atenção, as divindades pagãs ali existentes. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esta é o grande milagre do avivamento. É transformação, trevas em luz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É milagres, sinais, prodígios, para que o povo possa crer neste Deus e saber do poder do Evangelho. O capítulo 19 de Atos dos Apóstolos revela que o auge da terceira viagem missionária de Paulo a Éfeso, a capital da Ásia Menor, se tornou um grande centro de evangelização. Você vê, de cidade pagã se tornou um grande centro de evangelização mundial. A cidade de Éfeso abrigava o magnífico templo da deusa Diana, uma deusa do paganismo grego-romano. Tudo como uma das 7 maravilhas. Era tido como uma das 7 maravilhas daquela época do mundo antigo. O templo de Diana atraía devotos do mundo então conhecido, do mundo inteiro, que se dirigiam para participar dos seus festivais e também dos poderes malignos que ali operavam. Éfeso se tornou um cenário para uma difusão maior do Evangelho, justamente, difusão do Evangelho no meio do paganismo real e bruto. Assim foi no começo da igreja primitiva, quando Filipe foi a Samaria, que era antagônica, os samaritanos eram inimigos dos judeus e não se toleravam. Justamente um judeu que foi lá levar o poder de Deus. E a cidade toda se movimentou, sinais e maravilhas aconteciam ali, em Samaria. Ali as pessoas descobriram que a grande maravilha de Éfeso não era o templo de Diana, mas sim Jesus, que Paulo pregava e Deus fazendo maravilha por meio das suas mãos. Chama a atenção que no avivamento que virá, nesse avivamento que aconteceu ali, no avivamento de Samaria, presta atenção que era o único homem em Samaria, era o único homem ativo na frente do apóstolo Paulo. Sim, tinha seus auxiliares. Um simples homem cheio do Espírito Santo fez a diferença na grande metrópole de Éfeso. O poder de Deus supera toda idolatria, toda magia, toda feitiçaria em uma cidade próspera, de uma cidade abençoada, de uma cidade espiritual, que a igreja do Senhor busca pelo poder do Espírito Santo. Pois esse poder divino é superior a qualquer outro tipo de poder. Aleluia. Por isso Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos, dos judeus e dos gregos, e de todos os povos, raças, tribos e nações. Agora veja como Deus considerou Éfeso nessa auge, nessa época de ouro. Vou voltar ao texto de Apocalipse 2, que foi a leitura bíblica para o estudo de hoje. Diz assim, Apocalipse 2:2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Veja que a igreja era a igreja identificada também em discernimento, em poder e em obra. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa em obras
e esforço e paciência. Sim, para fazer algo de Deus precisa de paciência. Ainda no 2:2. Era uma igreja conservadora que provava os líderes para saber se eram fiéis à obra de Deus. A obra da igreja. Hoje, uma das coisas mais importantes é a igreja, saber quem são os seus liderados. E se os seus liderados dão exemplo de homens de Deus e se seus liderados são obedientes. Se seus liderados não praticam atos que venham fugir à obediência à liderança. Porque o Senhor Jesus testificou dessa posição de qualidade da igreja de Éfeso, por causa desses resultados que eu acabei de mencionar. Agora, principalmente porque a igreja de Éfeso teve ensinadores de gabarito, de grande capacidade de ensino. Além de Paulo, a igreja de Éfeso foi pastoreada por Timóteo, Tíquico e por João, homens que se esmeravam na palavra de Deus. E não espere outra coisa melhor do que a palavra não há. O avivamento é fruto da palavra, e ele vai vir através da palavra. O que a gente percebe hoje, vou deixar isso para o outro ponto, é de que não há uma verdadeira dedicação pela palavra. Mas vamos adiante. Esse reconhecimento aqui no versículo 3, e sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja de Éfeso era incansada no trabalho da evangelização. Veja o que é que diz 1 Pedro 1, 6 e 7. O trabalho de Deus é feito dentro da perspectiva de quê? Do crescimento do reino de Deus. Como é que o reino de Deus pode crescer se não for através da palavra de Deus? Em 1 Pedro 1, 6 e 7 diz assim: em que vós, os efesianos, grandemente vos alegrais, ainda que agora importa ser necessário que estejais um pouco contristado com várias tentações. E o 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, é aprovado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Isso foi no início da igreja 2000 anos atrás. E tem que perdurar com a igreja até essa época. E digo com grande tristeza que pouco se viu essa dedicação nas igrejas dos séculos, do século I até o século XXI, nos dias de hoje. Houve sim avivamentos, mas foram tão pequenos avivamentos, tem alguns destacados, né? Que quando eu estiver ensinando sobre avivamento, nós vamos ver que houve grandes avivamentos. Mas o maior avivamento é o que nós estamos esperando para os tempos do fim. E você e eu, e nós somos essa geração mais privilegiada. Me lembro de que quando no primeiro discurso de Pedro, que veio aquela primeira conversão de quase 3 mil almas, do avivamento da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, eles, atônitos que aceitaram Jesus, perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, varões? E Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus e recebereis o penhor do Espírito Santo. Então, o avivamento leva a pessoa a se arrepender, e a pessoa se arrepende com o Espírito Santo convencido do pecado, da justiça e do juízo. Eles aceitam Jesus, faz parte da família de Deus, e o reino de Deus será engrandecido e multiplicado na face da terra. Por isso, meus amados, continuando, outra coisa que Jesus admirou nele: sofreste a paciência e trabalhaste no meu nome e não te cansaste. Outra coisa que Jesus admirou é de que ele realmente não se dobrava nas falsas doutrinas. Vamos ver isso no versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Esses nicolaítas eram um grupo de pessoas libertinas, meia entendida de teologia, ou que pregavam segundo a sua conveniência, que procuravam ofuscar
o imperativo moral do Evangelho. Isso é algo próprio dos nossos dias. Não deixemos de nos levar por qualquer doutrina. Existem 3 doutrinas. A doutrina de Deus, que é a verdadeira da palavra de Deus. Existe a doutrina de homens, que embora até estudando teologia, até tendo certificado de diplomas de teologia, mas pode enveredar pelo caminho da sua convicção, do seu eu, e querer pegar algo que não é da própria da palavra de Deus. E por último, ainda existe a doutrina de demônio. Por isso de que a igreja de Éfeso estava amparada no ensinamento da palavra, que hoje estamos fazendo aqui e agora para o seu proveito. Então, que outras maravilhas mais poderiam acontecer naquela igreja de Éfeso, naquela cidade pagã, através do Evangelho? Éfeso era uma cidade religiosa, como tantas outras que existem aí pelo mundo afora. Mas isso não foi impedimento para que a obra fosse realizada e o avivamento acontecesse ali. O poder de Deus se manifestou de maneira tão extraordinária em Éfeso que os romeiros nem estavam mais se interessando pelas imagens e nichos de Diana, os quais eram comercializados pelos ambulantes, que ficavam em volta do templo de Diana. Era uma verdadeira comercialização de indulgências, de coisas pagãs também. O poder de Deus superou as artes mágicas em Éfeso, a ponto dos mágicos queimarem seus livros em praça pública e se renderem ao poder da palavra de Deus. Que fantástico, que maravilha isso, meu Deus! Atos 19, 18 e 20. Em Atos 19 e 20, a Bíblia afirma que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Em 1 Coríntios 16, 8 e 9, Paulo chegou a afirmar que o motivo da sua permanência em Éfeso foi porque uma porta grande e eficaz se me abriu, disse ele, referindo-se ao trabalho do Senhor naquela cidade. E assim é o trabalho do Senhor nesse tempo do fim, nesse momento que esperamos. Em Éfeso 5,18, Paulo escreveu mais tarde para os crentes de Éfeso, na carta que ele mandou, a carta de Éfeso, dizendo, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo, irmão, é a mola mestra, é o segredo do avivamento. No dia de Pentecostes diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E se foram cheios do Espírito Santo, então eles ganharam toda Jerusalém. Filipe saiu e ganhou toda Samaria. Paulo saiu e ganhou aqui a Ásia Menor, e no caso específico de Éfeso. Ponto número 3 da nossa lição. E estaremos discorrendo agora. O problema de Éfeso. O problema de Éfeso. E você podia me perguntar, pastor, uma igreja dessa tem problemas? Sim, porque uma das coisas mais importantes para o crente é saber de que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Uma coisa mais importante para o crente é não esfriar o seu amor. Por isso que Jesus aqui, no texto que eu li, ele diz assim, Apocalipse 2,4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então aqui nós vamos tratar de algo que foi uma cunha nesse grande processo do desenvolvimento, do crescimento, do avivamento em Éfeso, a falta de amor. O amor é tão importante que Paulo dedicou um capítulo inteiro de 1 Coríntios 13, falando sobre o amor. Ele aqui faz referência de que você pode ter tudo. Você pode ter dons espirituais, você pode ter ser usado por Deus, mas se não haver amor, nada disso tem validade. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios 13. Eu vou ler aqui, é bem texto, mas é importante, porque a igreja não pode esfriar no amor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso é que ela esfriou no amor. 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que traspassasse os montes e não tivesse o amor,
nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Veja a importância do amor. A caridade é sofredora e benigna, a caridade não é invejosa, o amor, aqui está trazido como caridade. Não trata com leviandade, não se soberbe. Essa é a qualidade que a gente deve averiguar em nós mesmos. Se não se porta com indecência, não busca os seus direitos e não irrita, não suspeita mal. Ele vai adiante mais. Não folga com justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecia, será aniquilado. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Tudo isso será insignificante se não houver amor. Jesus disse para os seus discípulos que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso foi o que faltou na igreja de Éfeso. Éfeso, grande e poderosa igreja que estava perdendo o primeiro amor. Que ainda sustentava a igreja era a liderança da destra de Deus que passeava entre a igreja. Deus está no meio da igreja. Por isso que a igreja nunca vai, as portas do inferno nunca vai prevalecer sobre a igreja, porque Deus, Jesus está entronizado na igreja. A igreja de Éfeso era grande na ortodoxia, uma doutrina que se ampara muito forte no amor. É uma doutrina que traz todos os pontos salientes da palavra de Deus. Ortodoxia quer dizer doutrina que acha de acordo com o Velho e com o Novo Testamento. É a doutrina que também é um conjunto de todas as doutrinas dos apóstolos. O primeiro amor é a alegria da salvação. Sim, a salvação. Porque a salvação não tem nada que faça a gente mais feliz na face da terra. É a certeza da vida eterna, é a esperança da volta de Jesus. Salmo 51, 12 explica isso. Salmo 51, 12. Diz assim. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O Salmo 116, 1, por sua vez, diz assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Esse amor faz com que Deus nos ame. E nós o amamos. E amamos também ao próximo. E amamos, se for necessário, até os nossos inimigos. O amor é também a disposição de que leva o obreiro, o crente, a semear num misto de lágrimas e júbilo preciosa semente do Evangelho. Sim, amor pelas almas. Esse é o amor predominante da igreja, amor pelas almas. Por causa de amor pelas almas, foi que Jesus deixou o trono da sua glória e se fez homem para habitar e aqui realizar o plano da redenção eterna. E o maior versículo da Bíblia está centralizado no centro da Bíblia. O centro da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a essência do amor. Esse amor nos faz realizar a obra e sermos mais crentes e buscarmos melhor servir a Deus. É mais elevada das obras. Não há obra tão elevada como o amor de Deus. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, de todo o teu entendimento. Né? Há crentes que se limitam, isso é incrível, a amar as bênçãos. Há outros crentes que, mesmo sem as bênçãos, amam independentemente de qualquer interesse. E esse é o amor genuíno, o amor ágape de Deus no nosso coração, que nos constrange a servir a Deus, a realizar a sua obra,
a estar firme na igreja e a servir com fidelidade aos nossos líderes, aos nossos pastores. A igreja de Éfeso estava precisando agora voltar à prática das primeiras obras. E isso só seria possível através do amor que voltasse a ser arraigado no coração. Espero que essa lição de hoje possa trazer para o nosso entendimento, na realidade, essa profunda compreensão do amor de Deus. E que a palavra de Deus possa estar realmente realizando esse entendimento, para que assim possamos voltar sempre, estar sempre, permanecer sempre no primeiro amor. Com Cristo, no primeiro amor horizontal, com os irmãos, com o nosso próximo e, como eu disse antes, até com os nossos inimigos, se for necessário. O que é fundamental na vida cristã é o amor. Sem amor, não pode haver cristianismo, de forma nenhuma. Sua base é o amor. Primeiro, belo início, quando nós aceitamos a Jesus. Nós chamamos o primeiro amor, que aí passa a ser tudo é novidade. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Esse novo é o amor que agora reina em nossos corações. Quem era bêbado não bebe mais, quem era ladrão não rouba mais, quem defamava não defama mais, quem desejava o mal ao próximo não faz mais. A pessoa só quer fazer o bem, porque o amor está enraizado no seu coração. Se você já não ama a Cristo como antes, se você não ama os irmãos da igreja como deve ser, se você não ama o seu próximo com amor pela sua alma, para que ele possa também, como você um dia perdido, tornar-se filho de Deus, ser salvo e herdar a vida eterna e viver essa abundância de vida. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Por isso o amor é essencial. E foi por causa do amor que Jesus, naquele grande e sublime dia, quando estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos na eternidade, o Pai disse, na reunião com os três, quem enviarei, quem irá por nós? Aí ir e vir aqui na terra para realizar a obra salvífica. Jesus disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E assim que nós também possamos ser enviados para podermos realizar aquilo que Jesus realizou. A obra do tempo do fim, com amor realmente pelas almas perdidas para o grande avivamento final. Quero orar agora por você que ouviu a mensagem de hoje e que o aproveitamento para a sua vida espiritual possa realmente acontecer. Curve a sua cabeça junto comigo, eleve o seu pensamento ao trono da graça do nosso Deus e oremos assim. Como Jesus nos ensinou, Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti por ouvirmos a Tua palavra, que ecoe em nosso coração e que permaneça, Senhor, fazendo efeito para que assim possamos tirar o maior aproveitamento para a nossa vida cristã, para que assim, Senhor, possamos nos tornar, Senhor, instrumento em Tuas mãos. Possamos realizar a obra que o Senhor nos confiou e podemos, Senhor, ver multidões de almas serem salvas pelo poder do Evangelho pregado através da nossa instrumentalidade, pela compaixão que sentimos pelas almas. Abençoa a todos que ouviram, que eles possam ter uma semana que vem abençoada do seu trabalho, com a sua família, no seu lar, e que no próximo domingo possamos estar juntos novamente, aprendendo mais uma porção da palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus pela sua participação. Tudo isso, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Você que ouviu a oração até o fim, diga comigo, amém e amém.